Do Maná do Céu para você. Bom dia! Maná de hoje, confiança inabalável. Eu vou estar lendo lá em Gênesis 49, versículo 8. Se você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Gênesis 49, versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Hoje, quando o Senhor me acordou falando desse versículo, o Senhor já me iniciou falando, né? Confia no Senhor. E aí eu até pensei que era o maná, mas aí o Senhor continuou falando mais e mais. E foi quando o Senhor falou, né? Confiança inabalável. E aí depois o Senhor falou, né? Fé inabalável. E eu fiquei, né? E aí foi quando o Senhor falou, maná é confiança inabalável. Por quê? Porque foi quando o Senhor me falando aqui, né, dessa passagem. Aqui é quando Jacó ia morrer, ele profetizou, abençoou cada filho. E Judá é o quarto filho de Jacó, né? E foi quando o Senhor abençoou todos os filhos, antes dele partir. E foi quando ali o Senhor falando ao meu coração, né? O Senhor lembra, ele nos avisa antes o que a gente vai viver. Esse é o segredo da gente caminhar todos os dias com o Senhor, da gente ter uma intimidade. A gente não é pego, despercebido, não. O Senhor, ele vai nos avisando, até porque nós estamos aqui para cumprir um propósito. E o Senhor vai cada dia nos falando, né? Lembra, o maná é o pão do dia, né? É o alimento do dia, ou seja, nós estamos vivendo todo dia já o novo de Deus e a novidade de vida. Então, o Senhor, ele vai nos orientar até quando a gente vai receber algo, até quando nós vamos viver algo. E aqui o Senhor já está nos preparando, como Jacó ia morrer, e aí quando foi o Senhor falando comigo, ia acontecer algo, Jacó ia partir. Então, os filhos deles não iam ficar, não, ele abençoou cada filho, e se você ler, ele é tremendo, porque cada filho, ele profetizou em cada filho. E foi quando o Senhor falando, né? Assim é o Senhor conosco, ele nos avisa. E quando hoje o Senhor falou, confia no Senhor, confiança inabalável e fé inabalável, aqui o Senhor está nos preparando, tipo, pra gente não se abalar. Independente, confiança inabalável, o que é? Confiar totalmente no Senhor. Por isso que ele já iniciou, confia no Senhor, porque aí nós vamos ter a confiança inabalável, não vamos deixar nada nos abalar. Saber que tudo que a gente está vivendo, a gente tá com o Senhor, ele já tá falando pra gente, antes da gente iniciar, porque quando ele fala aqui de Gênesis, eu falei, já iniciou, né, Senhor? Início, 49, 40 fala, né, lembra, julgamento, teste, provação, pra gente ser aprovado, mas o 9 vai mostrar o fruto do Espírito, o fruto que vai mostrar o quê? A glória do Senhor, né? E aí, a honra, né? E quando fala do 8, fala do novo de Deus. Lembra? A gente está vivendo todos os dias para mim, é algo novo que o Senhor tem para nós, e nós vamos viver novidade. Então, mas o Senhor está falando o quê? Por que o Senhor falou confiança inabalável? Porque nós vamos viver um processo. E aí o Senhor fala, né? Fé inabalável. Porque para a gente ter uma confiança inabalável, nós temos que ter fé. E aí o Senhor não está falando fé só, ele está falando fé inabalável, para a gente viver a confiança inabalável. Porque o que vai fazer a gente não se abalar é a gente ter fé, e é inabalável. Por que inabalável? Porque aí a gente, vamos lá para o 8. Aí, né, quando Jacó está ali abençoando Judá, ele fala, ó, para Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. E foi aqui quando o Senhor falando comigo exatamente, ó. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Ou seja, maior é Deus que está conosco. Então não é o inimigo que vai estar acima de nós, é nós que vamos estar. Então nós temos que lembrar que vai vir ataque, lembra? Nossa luta não é contra a carne, é contra os espíritos, mas vai usar pessoas. Mas a gente tem que saber que ela está sendo usada pelo inimigo. Então a gente tem que falar, né? Lembrando de Pedro, que o Senhor falou, arreta daqui, Satanás, né? A gente tem que lembrar que maior, o Senhor já está falando aqui para nós, confiança inabalável, confia no Senhor. Ou seja, quem vai prevalecer é o Senhor que está conosco. Então a gente tem que lembrar que o inimigo ele só vai vir para nos levar mais perto a viver o propósito. E quanto mais a luta vier, mais perto a gente está chegando do propósito do Senhor, ou seja, mais perto da promessa, mais perto da gente ir para o outro nível, porque agora, vivendo o novo de Deus, a gente toda vez vai indo para o novo nível com o Senhor, até a gente ir para a eternidade, né? Até a gente ir para morar no céu. Então aqui a gente está cumprindo um propósito, né? E foi quando o Senhor falando aqui, para a gente não ter medo,
Mas para isso, nós só vamos não ter medo se a gente ter uma fé, e uma fé inabalável. E para a gente ter uma fé inabalável, é a gente fazer o quê? Ter mais intimidade com o Senhor. Buscar mais, ler a palavra, né? Orar e consagrar, ter jejum, fazer jejum. Até porque a batalha, quando o Senhor fala aqui, ó, a tua mão estará sobre o serviço de teus inimigos, ou seja, não é, vai vir batalha, e não é para o Senhor falar isso, o Senhor já está nos preparando, ó, Jacó, ele já estava abençoando os filhos, porque ele ia partir, então os filhos dele não iam ficar ali sem uma direção, não, ele deu a direção para ele abençoou cada filho, né, e aqui ele está falando de Judá, né, e aí eu fiquei falando, nossa, tremendo, porque ele fala, e continua, ó, os filhos de teu pai se inclinarão a ti, e eu lembrei de José, lembra-se, o Senhor falou, foca em José. Então, aqui está falando, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ou seja, José abençoou todos os irmãos. Mesmo que eles vão ser usados para tentar te parar, mas eles vão depois ver que tinha um plano. E o plano maior é de Deus, porque todo o propósito é do Senhor. Independente que o inimigo vai vir tentar, a gente tem que saber que ele só está nos levando mais perto de cumprir o propósito do Senhor. Então, ele só vai vir com a permissão do Senhor. Ele não tem permissão sobre a nossa vida. Quando a gente já está com o Senhor, nós já estamos um novo tempo com o Senhor, um novo caminho com o Senhor, então o inimigo ele não tem, ele vai perder as forças dele, mas ele vai vir. Mas toda vez que ele vir, ele só está nos fortalecendo aqui, a cumprir o propósito do Senhor, porque toda vez que vir, nós vamos ter que fazer o quê? Se apegar mais com o Senhor, orar mais, buscar mais, né? Se revestir das armaduras, pedir para o Senhor, nos guarda, Senhor, e lembrar que a gente está cumprindo e lembrar, tá apertando, a luta tá grande, tá vindo benção aí, e a benção é benção espiritual e benção aqui na terra, né? E é tão tremendo porque eu fico maravilhada, porque o Senhor, ele não precisa de nós para nada, lembra? É tudo ele quem faz, mas ele nos permite a gente fazer parte do plano, do propósito dele aqui na terra, né? E isso é tremendo, porque o Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas ele não, ele permite, e através da nossa vida vai mostrar a glória dele. Então eu fico maravilhada com os detalhes que o Senhor fala, né? Com os detalhes, com o Senhor, né, nos preparar. E é aquele negócio, né? O Senhor, ele não pega, não deixa a gente viver algo, da gente chegar e falar, ai meu Deus, agora chegou isso, não é? Não, o Senhor já está nos avisando e está falando assim, para a gente até não ficar assim, ai, o inimigo se levantou. Não, o inimigo se levantou, mas tem um propósito, a gente nem tem que focar no inimigo. O inimigo a gente tem que falar o quê? Repreender ele e falar, né, e vencer como? E repreender, né, lembrar que a gente tem que, lembrar que não é contra pessoas, a gente não tem que, né, falar, não, Senhor, perdoa, e fazer o quê, né, vencer com amor. O amor vence todas as coisas. O inimigo, ele não vai prevalecer, lembra? O Senhor já fala, ele está conosco, né? Jesus não deixou o Espírito Santo aqui para a gente não ficar sozinha. Então, nós não estamos sozinha e o Senhor já está nos orientando aqui na palavra, ó, Jesus já deixou tudo aqui para a gente saber tudo que nós vamos viver. Então, que nós temos que lembrar que todo ataque, tudo que vier para tentar nos tirar do caminho, nós temos que lembrar que, ó, confiar no Senhor, porque esse é o papel do inimigo, é fazer a gente não viver as promessas do Senhor. É só o papel dele, entende? Só que nós temos que lembrar, não, o maior é o Senhor que está comigo. Não, eu vou vencer. Jesus já venceu, eu vou vencer também. E fortalecer a nossa fé com o Senhor. E a fé, falar assim, não é só a gente falar, eu tenho fé. Não, a fé nossa é como? É a gente se alimentar. É igual a gente precisa de alimento todos os dias, senão a gente vai perdendo o quê? As vitaminas. A nossa vitamina é a palavra, né? É a gente ler todos os dias, buscar meu Senhor, né? Se alimentar mesmo. E agora, né? Falar, não, eu preciso me alimentar mais agora, porque o Senhor já está me avisando. O Senhor está nos avisando, a gente vai viver o novo. Quando o Senhor falou 49 e o versículo 8, eu falei, novo, é um novo nível. É algo maior e nós vamos ver a glória do Senhor, né? Porque isso é para mostrar a glória e nisso vai aparecer a semelhança do Senhor, né? Nas nossas vidas, que é o fruto. Então, que o Senhor aqui, né, nos ajude, porque sem Ele nada podemos fazer, né? E é Ele que nos leva, é Ele que nos leva a viver, é Ele que nos é Ele que nos fortalece e é Ele que nos capacita. Então, que nós possamos ouvir mais a voz do Espírito Santo, amém? Vou fazer uma oração para nós, vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te louvar, te agradecer, dizer que Tu és bom, digno de toda honra, de toda glória. Muito obrigada por esse sábado lindo, maravilhoso que o Senhor já nos permitiu acordar, Pai, com a Tua misericórdia para a gente já poder viver, Pai. Sabemos que é tudo pela Tua graça, Pai. Obrigada, Jesus,
por tudo que já tem feito e também nos permitir a viver grandes coisas aqui contigo. Que nós possamos lembrar, como o Senhor já está falando hoje, que a nossa confiança tem que ser em Ti e tem que ser inabalável, e que nós possamos fortalecer a nossa fé, buscar mais, ter mais intimidade contigo e saber que o Senhor já nos diz que nós temos que ser corajosos, que nós temos que ser forte. Que nós possamos, ó Pai, dar-nos a ousadia para a gente, ó Pai, ter intrepidez ao falar, não ter medo e que nada, Pai, nada venha, Senhor, tentar, que tudo que tentar nos parar, Pai, que a força, Senhor, venha do Senhor, porque sabemos que a força é do Senhor, que nós possamos lembrar, Pai, que nós não estamos sozinhos. O Senhor é o Emanuel, é o Deus conosco. Obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada por esse sábado lindo. Obrigada por o Senhor nos falar que nós já estamos indo viver algo novo e todos os dias para mim é novidade de dia. Eu sou grata, Pai, por querer ver cada dia a Tua glória, Pai, e saber, ó Pai, que o Senhor nos permite viver junto, compartilhar, nós ser um instrumento, Pai, fazer parte do Teu propósito. Isso é maravilhoso. Obrigada por cada detalhe. Obrigada por tudo, ó Pai, que o Senhor tem nos orientado e saber, ó Pai, que o Senhor nos avisa antes, o Senhor já nos fala para a gente se preparar, Pai, nos fortalece, Pai, nos guarda, Pai, nos livra e nos ajuda, dá discernimento, Pai, para a gente saber, Pai, de lugares, de pessoas, ó Pai, e saber que a nossa luta não é contra a carne, sim, Pai, contra os príncipes, principados, ó Pai, que está tentando nos parar, mas que nós continuamos marchando com Cristo. Assim é minha oração. Eu já te louvo e te agradeço no nome, que é poder, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe seu sábado. Compartilha, se inscreva, deixa seu testemunho e abençoe outras vidas. Tchau.